paz, meus irmãos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Neste trimestre nós estamos falando sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né? Na semana passada, na primeira aula, nós fizemos uma introdução ao Pentateuco, e ali nós falamos sobre os livros que compõem a divisão literária do Pentateuco e o seu autor. Falamos também sobre o papel do Pentateuco na revelação bíblica em geral e finalizamos a lição falando sobre as principais afirmações teológicas de cada livro. Na lição de hoje nós vamos falar sobre o relato da criação. O nosso texto bíblico, irmãos, está em Gênesis, capítulo de número 1, do 1 ao 6. Depois nós vamos pular para o versículo de número 8. Depois pularemos para o versículo de número 26 ao 28. E vamos finalizar a leitura no versículo de número 31. Então, abra a sua Bíblia, abra o seu coração e abra a sua mente. Amém? Gênesis capítulo 1, do 1 ao 6, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã o dia segundo. Versículo de número 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 31. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o 6º dia. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a lição de hoje 3 objetivos. O primeiro é conhecer os 2 principais enfoques sobre a criação do mundo: o bíblico, criacionismo, e o especulativo científico, que é o evolucionismo. Segundo objetivo nosso é entender o relato da tradição judaico-cristã sobre a criação divina nos primeiros capítulos de Gênesis, e em particular do ser humano. Terceiro e último objetivo nosso é identificar os princípios teológicos decorrentes da criação, os quais devem ser cridos e praticados pelos discípulos de Jesus Cristo. O primeiro ponto da nossa lição, queridos, fala das origens, né, teorias e perspectivas. Aqui nós vamos ver o seguinte: proposições seculares, e vamos falar também sobre o criacionismo. Irmãos, diferentes teorias criadas pelo homem através dos tempos pretenderam explicar a origem do universo.
Elas são denominadas cosmogonias. À época de Moisés, esses relatos paralelos da criação já existiam em forma de mito. Dentre tais teorias, destacou-se o evolucionismo, abordagem sem comprovação científica, proposta por Charles Darwin ali em 1809 a 1882. Nela define-se evolução como processo lento e gradual no qual as espécies diversificam ao longo do tempo através das gerações. Darwin defende que assim se originam todos os seres criados, atuais e extintos. O evolucionismo propõe uma visão determinista, amados, no qual o meio ele torna-se o selecionador da melhor variedade entre os seres, o que se chama de teoria da seleção natural. Contra esse ponto de vista, no entanto, argumenta-se que a evolução em larga escala não ocorreu no passado, nem ocorreu no presente. A moderna teoria, da evolução, conhecida como neodarwinismo, utiliza os fundamentos do evolucionismo darwiniano, acrescido dos conceitos da genética moderna, como o conhecimento dos mecanismos básicos de transmissão de herança. Os relatos da criação, entretanto, contradizem enfaticamente a afirmação, amados, de que o homem é o resultado da evolução das espécies. E faz isso pelas seguintes razões. Primeiro, em contestação ao pseudocientificismo evolucionista, a Bíblia afirma que a origem do universo e da vida serão compreendidos por meio da fé, meu irmão. Outra coisa, em oposição, à afirmação evolucionista de que não existe qualquer design inteligente ou interferência sobrenatural na criação, meu irmão, Deus revela-se como Criador. Isaías, meu irmão, 45, 9, olha o que diz. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tem mãos? Agora pula para o versículo 12. Eu fiz a terra, criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei a minha ordem. Ei, meu irmão, Deus se revela assim como o Criador. Outra coisa, em refutação à ideia de que a vida desenvolve-se aleatoriamente, a mão de Deus continua ativa na criação e sustentação de todas as coisas. É só você abrir Jó, do 7 ao 12, meu irmão. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 7. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os ídolos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento, meu irmão. Ou seja,
em refutação à ideia de que a vida desenvolve-se aleatoriamente, querido de Deus, a mão de Deus continua ativa na criação e na sustentação de tudo. Outra coisa, em direção oposta ao equívoco da evolução das espécies, a Bíblia afirma que Deus criou cada espécie em particular. Gênesis 1:11 diz: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, toda ave de asa conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 24, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Versículo 25, aleluia. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Meu irmão, então, em direção oposta ao equívoco da evolução das espécies, a Bíblia está aqui afirmando que Deus criou cada espécie em particular. Amados, a ação criadora de Deus, ela tem o seu ápice na formação do homem, porque ele recebe ali uma atenção toda especial. E sabe por quê? Porque o homem foi feito à semelhança do Criador. Então, amados de Deus, a Bíblia contradiz sim enfaticamente a afirmação de que o homem é resultado da evolução das espécies. Em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, Moisés descreve com objetividade a atuação do Criador do universo e do homem, o Deus Todo-Poderoso. Essa proposição, conhecida como criacionismo, argumenta que, de acordo com a palavra de Deus, que critérios científicos e seculares não fornecem bases seguras para o entendimento de como surgiu o universo. Segundo o conceito, amados, criacionista, a origem do mundo, ela se conecta à verdade bíblica de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Logo, a palavra de Deus refuta a ideia de um surgimento acidental e apresenta o Senhor como autor da criação e criador de todas as coisas. Cara, olha aí Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, irmãos. Então, à luz dessas afirmações, somente a verdade irrefutável de que tudo que veio à existência está condicionada à palavra divina poderá nos impedir de perder a visão correta da nossa origem e do nosso destino. O criacionismo, portanto, constitui-se, meu irmão, na espinha dorsal da nossa conduta. O Deus trino, eterno, criou o universo e o sustenta
por intermédio do seu poder soberano. Gênesis 1, versículo 1, meu irmão. E no princípio, aleluia, criou Deus os céus e a terra. Colossenses, meu irmão, 1, 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia! Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala das abordagens sobre a criação. E aqui, irmão, nós vamos ver primeiro Elohim, né, como o autor da criação. Vamos falar do agir criativo. Vamos falar também do dia a dia da criação. Falaremos sobre a humanidade, né, o clímax da criação. E vamos também falar sobre a humanidade, sobre a bênção do Senhor. Amados, no capítulo 1 de Gênesis, o foco é a criação do mundo material, os céus e a terra. O Criador é designado nesse texto aqui de Gênesis 1 pelo termo hebraico Elohim, um plural majestático, né, ou de intensidade, que em vez do seu significado regular no plural, né, deuses, indica a magnitude divina, acentuando a sua glória, o seu poder como um Deus todo-poderoso. Dessa forma, entendemos, amados, que o mundo não é obra do acaso. Deus é o autor da criação. Seu poder e a sua misericórdia proporciona à terra a fertilidade para sustentar todo o animal que vive sobre ela. Você ouviu o que eu falei, meu irmão? Eu disse que Deus é o autor da criação e que o seu poder e a sua misericórdia proporcionam à terra a fertilidade para sustentar todo o animal que vive sobre ela. Salmo, meu irmão, Salmo 104, abra sua Bíblia, do 10 ao 23. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, meu Deus do céu, amado, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com ela a sua sede, junto delas habitam as aves dos céus, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tirem da terra o alimento. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano, que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso, ordena a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. O leãozinho brama pela presa e de Deus busca o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deitam nos seus covios. Então sai o homem para a sua lida e para o trabalho até a tarde. Meu Deus do céu, amados,
Que coisa extraordinária, meu irmão. Eu preciso repetir isso. Deus, irmãos, é o Criador de todas as coisas. Ele é tão poderoso, Ele é tão misericordioso, que proporciona à terra fertilidade para sustentar, aleluia, todo o animal que vive sobre ela. Meu Deus do céu, amados. Nós temos também 3 verbos hebraicos que são usados, para a tradução da ação criativa de Deus no Antigo Testamento. Nós temos o verbo barar, nós temos o verbo azar e nós temos o verbo iatizar. Barar indica a ação criadora de Deus em relação às coisas, transmite a ideia de criar do nada, ou seja, Deus, para criar os céus e a terra, não precisou olhar para nada. Glória a Deus por isso. Ele apenas disse e as coisas passaram a existir. Em relação ao homem, criar a partir de material já existente, porque no versículo de número Gênesis, capítulo 1, 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua semelhança. Aí nós temos o verbo azar, que relaciona-se à criação a partir de material pré-existente. Nós temos o verbo iatizar, que significa modelar, da forma, finalizar. Irmãos, o Altíssimo tudo criou a partir da sua palavra. Ele simplesmente disse: haja, e os elementos vieram a existir. É o que está em Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Irmãos, por sua ordem, o sistema solar e os reinos vegetais e animais ganharam vida. Que Deus poderoso, meu amado, que Deus poderoso. De acordo com o relato de Gênesis, a ênfase não está nas coisas criadas, mas no Criador. Isso é bacana demais, sabe por quê? Tudo aqui em Gênesis capítulo 1 é maravilhoso. Todo o relato da criação é surpreendente, é magnífico. Mas a ideia central do texto, de Gênesis 1 não é a criação. É que existe um Deus e por Ele todas as coisas foram criadas. Meu irmão, o viés teológico, o qual tem tomado espaço de discussão entre cristãos, somente terá sentido a partir dessa perspectiva, sabe? A Bíblia não aprova designações como Mãe Terra, nem diviniza a natureza. A terra e as suas criaturas pertencem ao Senhor. Moisés, ele descreve o processo da criação em 6 dias, Ele diz que no primeiro dia Deus criou a luz, aí Deus faz separação de luz, e de trevas, e cria dia e noite. No segundo dia, ele faz o céu, a atmosfera e os mares. No terceiro dia, ele cria a terra e a vida vegetal. No quarto dia, ele cria os corpos celestes que iluminam a terra. No quinto dia, ele cria os animais dos mares e as aves. E no sexto dia, ele finaliza com os mamíferos, os répteis e o homem. Irmão, a descrição de Moisés no fim de cada período, em razão da sua formação hebraica, reflete o pensamento oriental de que o dia começa com o pôr do sol, porque o texto é claro, diz: e foi tarde e manhã o primeiro dia. A narrativa nos faz saber que Deus expressa o seu prazer em tudo o que criou, meu irmão. Gênesis 1,
Gênesis 1:4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas noite, e foi tarde de manhã o primeiro dia. Olha só. Versículo de número 10. Chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 21. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom, meu irmão. Então, a designação bom apresenta tanto um sentido estático, né? Ou melhor, estético, quanto de contentamento pessoal. Significa, amados, que Deus estava completamente satisfeito com a sua realização. O processo criativo, ele terminou na feitura do homem, Gênesis 1:26. Como um cuidadoso artesão, o Criador fala de maneira superlativa ao finalizar a criação com a espécie humana, né? Ele diz o quê? Versículo de número 31, nós lemos. E eis que era muito bom, aleluia. Essa condição, amados, distingue e enobrece a humanidade ante as demais criaturas, porque na criação do homem, Deus deixou a sua marca, amados. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em seu estado original, o homem foi feito por Deus pouco menor do que os anjos, coroado de glória e de honra, como diz o salmista no Salmo 8, versículo 5. Isso fica evidente na concessão dada pelo Senhor para que os homens dominem sobre as demais criaturas. O homem foi criado tendo uma parte material e outra imaterial. Assim, uma visão correta acerca do ser humano há de abordar tanto o corpo como a parte espiritual. É o que nós vamos fazer aqui agora, né? Primeira parte material. O homem, meu irmão, ele veio do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7. O seu corpo é o tabernáculo da substância imaterial que nele existe. É o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. A doutrina cristã tem o corpo em alta conta, meu amado, digno de ser mantido irrepreensível, como Paulo fala aos Tessalonicenses na primeira carta 5:23. Porém, principalmente por ser templo do Espírito Santo que habita em nós. Paulo fala isso quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19. E vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Por isso, irmãos, o cristianismo, né, tem em alta conta o corpo. Mas nós temos a parte também imaterial, porque do ponto de vista das Escrituras, não há nada mais grandioso do que a criação do homem. O único ser que Deus fez à sua imagem e semelhança para refletir a sua glória. Cara, olha que responsabilidade, irmãos, está sobre nós. Deus nos criou para refletir a sua glória. Essa semelhança do homem com Deus diz respeito ao quê? A sua imagem natural e moral. Não é física, porque Deus é espírito e não tem corpo, é o que diz em João 4:24. Então, a imagem de Deus no homem, ela revela os aspectos
que determinam como ser humano. E o primeiro aspecto é a personalidade, irmãos. A humanidade é o símbolo vivo de Deus na terra e foi criado para representar o seu reino e domínio. É o que diz Gênesis 1:26. Nenhuma criatura, meu irmão, além do homem, assemelha-se aos padrões de comportamento e sentimentos humanos, né? É claro, os que derivam do Criador. Assim como Deus é um ser pessoal, o homem é dotado de personalidade. Por isso o homem pensa, por isso ele sente, por isso ele toma decisões. Outro aspecto é a espiritualidade. Deus é espírito e concedeu ao homem espiritualidade. Glória a Deus por isso. O Senhor fala, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Por essa razão, o espírito humano tem anseio pelo seu Criador. Como disse o salmista no Salmo 130. Sem o qual, irmãos, escute isso, sem o qual se sente incompleto e angustiado. Outro aspecto é a moralidade. O homem é um ser moral, com plena capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Tal capacidade abrange o livre-arbítrio e as responsabilidades decorrentes da sua escolha. As escolhas morais possibilitam o aperfeiçoamento constante e a aproximação de Deus. Outro aspecto, a racionalidade. Deus, irmãos, ser supremo em conhecimento e sabedoria, transmitiu ao homem a sua própria inteligência. Você ouviu o que eu falei? Caramba, isso é forte, meu irmão. Deus transmitiu ao homem, a nós, a sua própria inteligência. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, amado. Somente o homem foi criado como um ser racional, que elabora teorias, que desenvolve técnicas, que usa o seu raciocínio para planejar, para criar, para inventar, para fazer história e para promover mudanças. Oh, meu amado, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ei, meu irmão, Deus criou o homem com o propósito de abençoá-lo, de manter com ele um relacionamento sadio, amado. Gênesis 2:9, olha o que diz. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, árvore da vida no meio do jardim, e árvore da ciência do bem e do mal. Oh glória, oh glória! Portanto, não pode a criatura viver independente do Criador, meu irmão. No Antigo Testamento, e aqui é um ponto muito bacana, né? Estar sob a bênção de Deus indica muito mais do que desejar algo bom para alguém. Sabia disso? Inclui o comprometimento com o Senhor. Veja, eu não estou falando de envolvimento com o Senhor. Eu estou falando de comprometimento, meu irmão. Então, você lembra que Isaac, né, abençoou o seu filho Jacó, orientando ele a conduzir os seus passos para onde? Perto do Senhor, meu amado. Isaac sabia que se Jacó estivesse perto de Deus, ele seria por esse Deus poderosamente abençoado. Gênesis 28, do 1 ao 4, olha o que diz. E Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, casa de Betuel, pai da tua mãe, toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe, e o Todo-Poderoso te abençoe
e te faça frutificar, e te multiplique para que seja multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra da tua peregrinação, que Deus deu a Abraão. Aí está. Outra coisa, Jacó, quando ministrou a bênção sobre os seus netos, os filhos de José, insistiu que eles sustentassem uma relação íntima com Deus, a fim de que alcançar as promessas de Deus. Isso está em Gênesis 28, a partir do 13, meu irmão. Moisés proclamou fidelidade ao Senhor quando pronunciou a bênção sobre o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 33, meu irmão. O que eu quero dizer é o seguinte: não somos meros instrumentos na criação, meu irmão. Somos obra-prima de Deus. Aleluia. Fomos abençoados com a possibilidade de viver nesse mundo de forma sadia e harmoniosa à medida que nos aproximamos do nosso Criador. Quanto mais próximo estivermos do Criador, mais por Ele seremos abençoados, meu irmão. Nunca se esqueça disso, amado. Nunca se esqueça disso. É a bênção do Senhor que nos faz crescer e multiplicar. Números capítulo 6, 24, e o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, cabe a nós, queridos, no exercício responsável, do papel de guardiãos da natureza criada por Deus, manter uma visão teológica equilibrada, porque o homem, a natureza e o Criador não são a mesma coisa. Ambos, humanidade e natureza, revelam a glória de Deus, o Supremo Criador. Salmo 19, versículo 1, diz assim, queridos: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Eu quero concluir, querido, dizendo o seguinte: a origem da vida remete ao Criador, revelando os aspectos do seu caráter e personalidade. Todas as coisas vieram a existir por um ato da graça de Deus. A grandiosidade, da obra criada nos leva a refletir sobre o papel central do homem, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus na administração deste mundo. Ao cumprir nossa vocação, entendemos que somos o que Deus tem de mais importante na face da terra. Que Deus nos abençoe, meu amado, no nome de Jesus.